O tema, então, desta reflexão desta noite: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição. Neste mês, o pastor, ele escolheu esse tema das bem-aventuranças. Ao todo, são 8 bem-aventuranças, nós estudamos até agora 7, e eu estarei, então, encerrando esse estudo das bem-aventuranças, falando, então, sobre a 8ª, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição. As bem-aventuranças, elas também podem ser chamadas de beatitudes, e elas fazem parte ali do Sermão da Montanha que Jesus, então, proferiu aos seus discípulos. Ao estudarmos, então, sobre as bem-aventuranças, vocês vão perceber que esta última bem-aventurança, que fala sobre a perseguição, ela é diferente das outras. E ela já começa a se diferenciar das outras, já que ela é a última que é abordada por Jesus, e ela é reservado os 3 últimos versículos só para tratar dela, enquanto que as outras todas são faladas em apenas um versículo. Então, é uma perseguição, é uma bem-aventurança diferente das outras, e nós vamos ver, então, o motivo do porquê que ela é diferente, né? Tentaremos trazer um pouco sobre o que tem a ver a bem-aventurança com a perseguição. Por que Jesus está falando sobre isso? É possível conciliar essas duas coisas? Bem-aventurança com perseguição? Quando que se iniciou esta perseguição no mundo? Será que foi após a vinda de Jesus ou não? Então, são algumas questões que nós estaremos pensando, refletindo, e tentaremos, então, trabalhar com elas no decorrer da meditação desta noite, né? Então, ao olharmos para as bem-aventuranças anteriores a essa, nós vamos observar algo interessante, e aí requer um pouco de atenção da sua parte. Todas elas que foram estudadas até no culto da manhã, as 7 últimas, elas trabalham aspectos interiores ao indivíduo. Ou seja, são características que partem do indivíduo para as pessoas, ou do indivíduo para com Deus. Então, são bem-aventuranças que partem, então, do interior para o exterior. Jesus está trabalhando aspectos interiores dos seus discípulos. E o que isso significa? Significa que Jesus está preparando os seus discípulos, ou a sua igreja, justamente para essa última bem-aventurança que trata, então, da perseguição. E vocês vão ver o porquê disso, né? Mais à frente, conforme nós vamos, então, avançando na meditação desta noite. Esta última bem-aventurança, que trata da perseguição, ela é o oposto das 7 primeiras. Por quê? Enquanto que as 7 primeiras partem, então, do indivíduo para o exterior, seja para com as pessoas, seja para com Deus, esta última, que trata sobre a perseguição, ela é ao contrário. Ela é do exterior para as pessoas, para o indivíduo. Ou seja, é quando a igreja do Senhor ou os seus discípulos são confrontados com as bem-aventuranças aprendidas por Jesus, ou ensinadas por Jesus. Então, é uma bem-aventurança diferente dessas últimas que nós estudamos até o momento.
Então, existe essa confrontação que vem de fora e confronta, provando estas bem-aventuranças ensinadas por Jesus. Jesus prepara a sua igreja para que, neste momento de perseguição, a igreja, então, ela possa suportar, passar e vencer por esses momentos de perseguição. Mas quais são, então, essas bem-aventuranças que nós já estudamos, né? Vamos rever elas um pouquinho? Então, você pode acompanhar elas, Mateus capítulo 5, a partir do verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, nós estudamos todas essas 7 últimas bem-aventuranças. E todas elas, como vocês observaram, tratam então de aspectos exteriores, preparando as pessoas, os seus discípulos, a igreja do Senhor, para este momento, então, de perseguição. Por que Jesus falaria de perseguição, sendo que até agora ele vinha falando de coisas boas para a igreja, né, para os seus discípulos? E a resposta ela é simples. A Bíblia ela é verdadeira. A Bíblia ela não esconde nada das pessoas. E todos aqueles que querem ou desejam assumir um compromisso com a palavra de Deus, Jesus ele é bem claro ao dizer que sofrerão perseguição. E ele não esconde isso da sua igreja. A palavra de Deus ela é transparente e ela não esconde nada dos seus discípulos ou da sua igreja. É através, então, das bem-aventuranças que a igreja se tornará forte para enfrentar esses momentos de perseguição, que certamente virão, certamente vão vir. Mas, nos dias atuais, nós ouvimos muito falar sobre o Evangelho da Prosperidade, que só fala de bênção, que você precisa se apossar das promessas de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, que este Evangelho da Prosperidade, ele não condiz com a verdade da palavra de Deus. Não condiz com a verdade bíblica. Porque Jesus, na sua palavra, ele é muito claro ao dizer que no mundo tereis aflições. E as perseguições fazem parte desses momentos de aflições. Jesus, ele também vai ressaltar ou apontar a causa dessa perseguição. Da onde vem essa perseguição? Qual o motivo? Jesus também vai falar sobre isso. E ela vai se dar no verso 10. E eu gostaria de ler novamente com você, que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vejam bem que Jesus ele é muito claro ao dizer que a perseguição ela tem uma causa. E a causa é a justiça. A causa é a justiça. O justo é perseguido por causa da justiça. Desde que o mundo é mundo, né, conforme o ditado popular, ou desde o princípio, o justo é perseguido por causa da justiça.
Então, a justiça, ela é a causa que nos aproxima de Deus. E Satanás, sabendo disso, ele persegue aqueles que querem se aproximar de Deus, para que possa ver as pessoas, né, distantes de Deus. E ele vai fazer de tudo para afastar as pessoas de Deus. E se preciso for, ele vai lançar mão até mesmo da morte para ver a sua igreja longe de Deus. Então, o discípulo, aquele que busca servir a Deus, ele vai ser então perseguido por causa da justiça. Quando que começou isso? Desde lá do Jardim do Éden, Adão e Eva já sofreram perseguição. Satanás perseguia eles cotidianamente por causa da justiça. Não queria ver eles perto de Deus, com comunhão com Deus. E ele precisava quebrar esta comunhão para afastar o homem de Deus, a mulher de Deus, a criatura do seu Criador. E isso ele conseguiu quando o homem pecou e aí ele se distanciou de Deus, né? A perseguição, ela se inicia então lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, e depois, quando eles são expulsos do jardim, esta perseguição continua. Inclusive ali no seio familiar, a família de Adão. E aí nós temos Abel sendo morto por causa da justiça. Foi perseguido e morto por causa da justiça. E eu quero ler com você um texto bíblico que fala sobre Abel, que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 4, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Foi morto por causa da justiça. O sangue de Abel clama a Deus por justiça. Ele foi perseguido e morto injustamente. Então, a perseguição, ela se inicia lá no princípio e ela, então, atravessa os séculos até chegar nos nossos dias. Há um outro texto bíblico que eu também quero compartilhar com você, que diz assim, que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Então, quando tem alguém perseguindo nós precisamos ter em mente que essa perseguição não é propriamente a pessoa que está fazendo isso. Há algo muito maior que isso. É o que diz a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe o que quer dizer isso? É Satanás que perseguia Adão e Eva, que continua perseguindo a igreja de Cristo no decorrer dos séculos e continua perseguindo nos dias atuais. Não parou. Não parou. Satanás, ele persegue os justos com o objetivo de matar, roubar e destruir. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Agora, como eu me preparo então para essa luta? Como eu faço isso? E aí, as 7 primeiras bem-aventuranças vão trazer resposta para isso. Inclusive,
o irmão Lucas, ao abordar o estudo, né, da bem-aventurança sobre os limpos de coração, falou isso. E aí, ele diz assim, né, que Deus faz a sua parte, mas nós também precisamos fazer a nossa. E Tiago, capítulo 4, verso 8, diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, como eu me preparo? Quando eu olho, então, para essas bem-aventuranças. Basta eu me colocar disponível diante do Senhor. E estar disposto para que Ele, então, possa fazer a obra em minha vida. Esta luta não é nossa. Ela é de Deus. E eu preciso estar disponível e me colocar na sua presença para que, então, Ele possa fazer a obra e assim eu obter vitória. Além de Adão e Eva e Abel, já citados, a Bíblia está repleta de servos justos que foram perseguidos por causa da justiça. Hebreus capítulo 12, verso 1, ele vai chamar, né, alguns chamam de heróis, galeria da fé, né? Mas ali o texto bíblico também chama de nuvem de testemunhas, que ali traz um relato de várias pessoas que sofreram perseguição por causa da justiça. E eu quero citar alguns exemplos para vocês, né? E nós estamos estudando na EBD, ou encerramos, né, nesse domingo de manhã, sobre José do Egito. José do Egito, ele era um jovem, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas José do Egito, ele tinha o temor de Deus na sua vida. Mas ele foi perseguido pelos seus irmãos por causa da justiça. José, ele não brincava de servir a Deus. Servir a Deus para ele era algo sério. E ele tinha compromisso com isso. Quando o assunto era sobre a verdade, José não negociava. E isso acabou motivando, então, o ódio dos seus irmãos, porque eles não tinham um coração limpo diante de Deus. E José trabalhava junto com seus irmãos como pastor de ovelhas. E ele via diariamente coisas erradas que os seus irmãos faziam. E ele não escondia nada, nem do seu pai, nem da sua mãe. E ele contava tudo. Que bênção isso, irmãos. Um filho que não esconde nada do seu pai, nada da sua mãe. Olha que bênção. José era assim. E não escondia nada de Deus também. Ele tinha um coração transparente, limpo. Mas seus irmãos não eram. José era correto e verdadeiro naquilo que ele fazia. Mas os seus irmãos não eram nem corretos e nem verdadeiros naquilo que eles faziam. E por isso ele foi perseguido por causa da justiça. E foi vendido como escravo. José só não foi morto porque Deus tinha propósitos para a sua vida e tinha também propósitos para a vida dos seus irmãos, como nós estudamos hoje pela manhã na EBD. Se você não assistiu, poderá assistir, que foi uma benção. Fala sobre a vida de José, o encerramento do estudo de Gênesis. Então, além de José, que foi perseguido por causa da justiça, nós temos outros exemplos, e eu quero também citar para você. José, ele vai se assemelhar um pouco com João Batista. João Batista também foi perseguido por causa da justiça. E ele, ao contrário de José, foi morto por causa disso.
Foi decapitado. Simplesmente porque, ao ver Herodes casar com Herodisa, ele criticou o rei, dizendo que aquilo não era permitido. Vamos ver? Está lá em Marcos, capítulo 6, versos 17 e 18, que diz assim: porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E ele foi perseguido por causa da justiça. Foi preso e foi decapitado por causa disso. Mas nós temos outros exemplos na Bíblia, na palavra de Deus, de servos fiéis que também foram perseguidos. Né? Hebreus capítulo 11 tem vários. Eu quero citar apenas alguns. O rei Davi foi perseguido por Saul por causa da justiça. Davi permaneceu fiel a Deus e foi honrado. Sansão foi perseguido pelos filisteus, mas ele alcançou o favor do Senhor na sua morte. O profeta Elias foi perseguido por Jezabel, e por causa disso ele ficou doente emocionalmente, mas o Senhor cuidou dele. Daniel também foi perseguido pelo reino, de Nabucodonosor e foi lançado na cova dos leões. Mas o Senhor o livrou. Foi perseguido por causa da justiça. Jó também foi perseguido por causa da justiça. Perdeu tudo. Mas permaneceu fiel e, ao final, Deus deu em dobro tudo quanto ele possuía antes. Eu não podia deixar também de falar do nosso mestre, Jesus. Jesus, ele sofreu perseguição antes mesmo de nascer. E quando nasceu, em Mateus capítulo 2, Herodes mandou matar as crianças, perseguindo Jesus. É a chamada matança dos inocentes. Ou massacre dos inocentes, em algumas outras traduções. A Bíblia não fala, mas eu tenho comigo que Jesus foi perseguido também na sua adolescência. Porque a vida de Jesus é de perseguição. E na vida adulta de Jesus, não é preciso nem falar. A Bíblia, os evangelhos, eles relatam cada momento que Jesus sofreu de perseguição. E a perseguição acompanhou todos os dias da vida de Jesus até a sua morte na cruz. Foi perseguido por causa da justiça. Estevão, o diácono, também foi perseguido por causa da justiça, mas ele permaneceu fiel a Deus. Mas aprouve a Deus permitir a sua morte. Atos capítulo 7. E aqui é importante refletir um pouco sobre a vida de Estevão. A morte de Estevão nos traz uma lição enquanto servos do Senhor. Deus, em sua soberania, ele pode livrar. Nós vimos vários exemplos aqui de pessoas que foram livres pelo Senhor nos momentos de perseguição. Mas ele também pode não livrar. Estevão foi morto, foi apedrejado até a morte. E nós temos um exemplo bíblico de
3 amigos que foram perseguidos também por causa da justiça, e eu quero ler com você a resposta deles acerca da perseguição. Trata de Sadraque, Mesaque e Abednego, que você pode ler lá no livro de Daniel. Então, eles foram perseguidos também na época que serviam ao rei Nabucodonosor. E lá em Daniel, capítulo 3, diz que o rei Nabucodonosor levantou uma estátua enorme e obrigou a todos que se prostrassem diante da estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego disseram que não iriam se prostrar. E quando tocou a buzina, que era o momento que todos deveriam se ajoelhar, eles não ajoelharam. E foram perseguidos por causa da justiça. E aí, o rei disse que ia jogá-los na fornalha do fogo ardente, se eles não se ajoelhassem. Vamos ver a resposta que eles deram para o rei? Daniel 3, capítulo 16, diz assim: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto nos livrará. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha só que resposta que eles deram ao rei, irmãos. Deus pode nos livrar, e nós cremos que ele vai nos livrar. Mas, se Deus, em sua soberania, não livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos diante da sua estátua e diante dos seus deuses. Eles foram jogados lá na fornalha de fogo ardente, mas Deus livrou eles. Mas poderia não ter livrado. Como não livrou Estevão, ele foi apedrejado até a morte. Então a perseguição, nos momentos de perseguição, nós precisamos estar preparados. Deus pode nos livrar, mas também pode não nos livrar. Mas independente disso, devemos permanecer firmes diante de Deus e confiar e adorar. As bem-aventuranças, elas nos fortalecem para permanecermos fiéis no meio das perseguições. As 7 primeiras bem-aventuranças que vimos, elas nos fortalecem, elas nos ajudam a permanecer em pé, firme, confiante no nosso Senhor, nos momentos de perseguição. Né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós entramos num outro ponto da mensagem. Por que os servos de Deus, os seus discípulos, eles encontram força para enfrentar as perseguições, mesmo tendo que passar pela morte? É por causa do reino dos céus. As bem-aventuranças, elas mudam, as 7 primeiras bem-aventuranças, elas mudam o nosso olhar e tiram o nosso olhar deste mundo e nos voltam para o reino dos céus. Estevão, quando foi morto, apedrejado, os olhos dele estavam para o reino dos céus. Jesus veio recebê-lo. É o que diz o texto bíblico. Então, as coisas celestiais, elas passam a ser mais importantes. E a morte passa a ser vista apenas como um passaporte para o reino dos céus. Sadraque, Mesaque e Abednego também tinham esse entendimento. Se eles tivessem que morrer na fornalha de fogo ardente, eles sabiam que a vida deles estava direcionada para o reino dos céus. E que a morte deles seria apenas uma passagem para o reino dos céus. Tem um cantor gospel, muito querido no meio evangélico, que faleceu, se não me engano, essa semana ou a semana passada, de Covid, chamado Irmão Lázaro. Ele tinha uma canção
que o refrão dizia assim: ainda bem que vou morar nos céus. Ainda bem que vou morar com Deus. Os nossos olhos precisam estar para o reino dos céus, não nessa vida. Não nessa vida. Essa vida tudo passa, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O nosso olhar não pode estar aqui. Não pode. Se Jesus diz que, mesmo nos momentos de perseguição, é possível ser bem-aventurado, é porque é possível desfrutar de felicidade na presença de Deus. Jesus ele associa a bem-aventurança, que é uma felicidade extrema, à perseguição. E nós temos exemplos bíblicos que tratam sobre isso. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilha, irmãos! O nosso olhar está para o reino dos céus, a nova Jerusalém. Não está nesse mundo. E as perseguições vão vir e vão querer tentar destruir esses alicerces das bem-aventuranças construídas por Cristo. As perseguições, elas estão incluídas. E elas tentam nos separar do amor de Deus. As 7 primeiras bem-aventuranças que nós já estudamos, então elas alicerçam. Elas fundamentam, elas solidificam a nossa vida no amor de Deus. E ela permite nós caminharmos sobre a rocha que é Cristo. É possível, sim, ser vitorioso em Cristo, pois Ele nos dá estrutura através das bem-aventuranças para enfrentarmos as perseguições. E para concluir, nós temos um texto bíblico que também fala sobre perseguição e que nós encontramos assim, de uma forma muito clara a associação de bem-aventurança com perseguição. Felicidade associada à perseguição. E nós estamos falando de Paulo e Silas. Quero ler com você Atos capítulo 16, de 16 a 25, que diz assim: e aconteceu que, indo nós, Paulo e Silas, à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez elas por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas
oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha só, irmãos, esta cena. Perseguidos, presos, maltratados por causa da justiça, mas estavam cantando e orando, louvando e adorando a Deus, e os outros presos estavam ouvindo isso. São as bem-aventuranças de Jesus, que mesmo diante das perseguições, elas permanecem. Paulo e Silas estavam aplicando e colocando em prática as bem-aventuranças de Jesus. Quem persegue a igreja de Jesus, persegue o próprio Jesus. Paulo e Silas estavam exultantes e cantando alegres, não pela situação que eles estavam passando, mas porque tinham o olhar voltado para o reino dos céus. Jesus disse que o nosso galardão será grande no céu. Nada se compara ao que Deus tem reservado aos seus servos na eternidade. Nada se compara. E eu concluo com um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que diz assim: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que está reservado para nós no reino dos céus, nós nem imaginamos. Nem imaginamos. Nem conseguimos imaginar se tentarmos imaginar. É o que está reservado para nós. Que maravilha! Que maravilha! São coisas que não pertencem a este mundo, mas sim ao reino dos céus. Minha oração é que você, mesmo nos momentos de perseguição, se mantenha firme, olhando para as bem-aventuranças, se entregando diante de Deus, para que Deus possa usá-lo e abençoá-lo na sua família, na sua vida. Que Deus nos abençoe. Nesse momento quero orar com você. Ore comigo. Vamos clamar a Deus por sua misericórdia. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer pela mensagem, te agradecer, Pai, pelo teu povo que está aí ouvindo, te agradecer pelo teu Santo Espírito que fala aos nossos corações, te agradecer, Pai, porque Jesus Cristo, ao trazer a explicação aos seus discípulos das bem-aventuranças, trouxe ali, Pai, o alicerce que iria fundamentar o caminhar cristão na terra. Estaria preparando a sua igreja para que nos momentos de perseguição ela pudesse atravessar e pudesse caminhar crendo que o Senhor está presente, crendo que o Senhor está cuidando e amparando a todos nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente e que o Senhor possa ser engrandecido na nossa vida, no nosso viver. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.